CEBI, quarto sábado, nós estamos começando agora a apresentação do grupo que vai coordenar a nossa reunião de hoje. Bom dia a todos e a todas. Palavra, Marta. Queremos, nesse momento, agradecer a Deus, estarmos aqui mais uma vez para esse nosso encontro. E pedir ao Deus Espírito Santo que nos ilumine neste momento, abra nossos corações para que a gente possa acolher a palavra e partilhar todo esse sentimento de amor que habita em nossos corações. Amém. Amém. Agora a Ellen vai começar a passar os slides. Bom, só avisando que, como eu vou colocar na apresentação de slides, eu vou ficar sem áudio, tá bom? Então, aí vocês vão se revezando aí para fazer as apresentações iniciais. Marta, Elba, Maria Helena, Marlene, tá bom? Centro de Estudos Bíblicos de Pernambuco, CEBI, quarto sábado, Parábola do Amor do Pai. Essas são algumas imagens retratando essa parábola. Né? Esta primeira imagem, a do lado esquerdo, é de uma igreja na Irlanda. Marta, fala um pouco sobre ela. É a igreja onde eu frequento, né? De São Batista, em Tralee, São João Batista, em Tralee, no County Kerry, na Irlanda. Esse vitral é bem recente. Pode continuar, ela. E tem detalhes sobre o vitral que é bem interessante a gente observar. Inclusive, nós nos destacamos com uma corzinha diferente, os rostos de alguns personagens que estão presentes nessa imagem, nesse vitral. Ao meio, nós temos uma outra pintura do Joseph Tissot. Vejam a característica dessa pintura, a escada, que representa certamente a entrada para a casa. Então, a gente está vendo que o pai e o filho, esse recebimento está acontecendo na frente da casa. Então, a casa é sempre um local de destaque nos nossos evangelhos. Nós temos uma outra pintura também. Vejam que nessa outra pintura tem várias outras pessoas e tem até certamente uma mulher trazendo uma roupa nova, um novo vestimento para esse filho. Bem, e ao longo do tempo, esta parábola ela foi recebendo alguns títulos. Um deles é a parábola do Pai Misericordioso. Nesse título, se destaca o papel central do Pai na história, enfatizando a compaixão e a disposição em perdoar. É bem interessante que, à medida que a gente for escutando, a gente vai se colocando
é quem somos nós na nossa vida interior, tantas vezes esses personagens. Eles perpassam por dentro de nós. A parábola dos dois filhos destaca a relação entre os dois filhos, mostrando as diferentes atitudes e reações de cada um diante do pai. A parábola do filho perdido focaliza a condição do filho antes de voltar para casa. Simboliza o afastamento espiritual e moral de Deus. A parábola do pai amoroso. Essa enfatiza o amor incondicional do pai para com o filho, ressaltando a bondade e a generosidade. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o coração do Evangelho. É o ponto central da longa caminhada de Jesus para Jerusalém. É o capítulo da ternura e da misericórdia acolhedora de Deus. Na época, os pagãos se aproximavam das comunidades, querendo entrar e também participar. Mas muitos judeus murmuravam, achando que acolhê-los era contra o ensinamento de Jesus. Lucas, então, apresenta 3 parábolas. Vejamos. A ovelha perdida, Lucas 15, 4, 7. A moeda perdida, Lucas 15, 8, 10. E a parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11, 32. Bom, essas parábolas aparentemente são autônomas, né? Elas parecem autônomas, mas na verdade, pelo próprio texto, elas formam uma unidade, porque em Lucas 15, 3, o texto diz: então Jesus lhes contou essa parábola. Então ele não coloca isso no plural, portanto, é uma parábola só. Ele conta essa parábola para os fariseus, né? E para os doutores da lei, porque estavam incomodados com Jesus sentado à mesa com pessoas que eles diziam ser pecadores. E aí Jesus conta essa parábola dando um ensinamento para eles, né? Na primeira parábola da ovelha perdida, Jesus ele vai inverter a lógica, porque ele fala, quem tendo 100 ovelhas, deixa as 99 para ir atrás de uma, né? Então, isso inverte totalmente a lógica do consumo e mostra a opção pelos pobres e injustiçados que Jesus faz. Porque, na verdade, 100 ovelhas era um rebanho muito pequeno. Se a gente for ver no livro de Jó, no final do texto, vai dizer que Jó foi abençoado e recebeu um grande rebanho, e esse rebanho tinha 14 mil ovelhas. Né? Então, desta forma, 100 ovelhas era um rebanho pequeno, e a pessoa deixar as 99 para ir buscar uma, isso não aconteceria. E esses doutores da lei, a elite, tinham um número muito maior, né? Porque eram os poderosos. Na moeda perdida, né, Jesus mostra aquela mulher que perde uma moeda, provavelmente um dracma, que equivalia a um dia de serviço. Isso também ele vai fugir das imagens convencionais, né? Porque afinal de contas era uma quantia muito pequena, mas para aquela mulher podia indicar, né, a sua subsistência sendo afetada, o seu bem-estar sendo afetado. Então mostra que Jesus, ele escolhe e ele vai às periferias e aos marginalizados oferecer segurança para todo mundo. E depois a parábola do pai e seus 2 filhos, que Jesus mostra que o mais importante é o amor, e não qualquer costume ou qualquer regra. De alguma forma, ele também está aí atacando todo o legalismo dos fariseus. Então, nesse encontro entre o pai e os filhos,
A narrativa de Lucas, detalhada, cuidadosamente construída, captura com beleza a humanidade de Jesus, a complexidade da condição humana e a misericórdia inesgotável de Deus. Aos 2 filhos cabe abrir-se ao acontecimento do reino, ao amor do Pai. Gente, como nós já vimos, muitos pintores, ao longo dos séculos, eles dedicaram-se a pintar esta parábola. Esta parábola ela é sempre um diferencial. Mas foi Rembrandt que nós escolhemos para trazer, para representar esta parábola. Provavelmente porque é o mais assim conhecido de todos nós, o que tem maior projeção na humanidade e o que muito nos encantou enquanto grupo. Então, essa pintura foi feita em 1662, quando Rembrandt já tinha entrado na fase da velhice. Ele já era, para a época dele, um velho de verdade, e ele pintou, esse é um dos seus quadros mais emblemáticos. Bem, quem foi esse Rembrandt? Então, a gente vai fazer assim, um pequeno passeio para dar sabor ao nosso conhecimento transbordante. Quem foi esse Rembrandt? Aí estão 2 imagens dele. À esquerda, ele adulto, já pintor, claro, mas um adulto. E no lado direito, ele já um velho, na fase em que ele pintou esta obra. Ele vem de uma família humilde, ele é o 5º filho dessa família, nasceu na Holanda em 1606, morreu em Amsterdã, também na capital da Holanda, em 1669, aos 63 anos. Então, vejam que se ele pintou o quadro em 1662, 7 anos após essa pintura, ele faleceu. E, para a época, ele faleceu já bastante velho. Ele é considerado, ainda hoje, um dos maiores nomes da pintura europeia. E, para a Holanda, o mais importante pintor da história até o presente momento. E, para outros pintores, o maior pintor de todos os tempos. Esse é o Museu de l'Ermitage, na Rússia. Não é? É encantadora essa imagem. Este quadro de Rembrandt está aí. Eu não o conheço verdadeiramente, mas diante das leituras que eu fiz, eu percebi que o visitante, ao chegar, ao adentrar na sala onde está esse quadro, ele tem a sensação de que ele está adentrando, está entrando de verdade na obra, que é algo que Rembrandt fez em 1600 e que hoje os pintores muito têm feito, que eles chamam de uma imersão na obra. E, de acordo com os visitantes deste museu, lá na Rússia, né, é essa a sensação que o visitante tem ao chegar. E aí nós vamos observar maiores detalhes desta obra. E dentro dos detalhes dessa obra, nós vamos ver, como disse a nossa colega ainda há pouco tempo, nós vamos ler as entrelinhas da obra do Rembrandt. Bem, essa a gente percebe, né, embora seja pequenininha, que esta obra pintada ela se passa dentro de uma sala.
E como ela se passa dentro de uma sala, pelas paredes, certamente a sala da casa do pai, aonde chega o filho, essa pintura já contraria, Rembrandt já contrariou Lucas, porque na parábola de Lucas, os dois filhos, eles não se encontram no mesmo espaço de tempo. É o pai que sai para buscar o outro, o mais velho. E aí Rembrandt colocou os dois no mesmo espaço. Preste atenção que, além das paredes, a gente tem uma luz forte sobre o abraço do pai e do filho. Essa luz é uma maneira que Rembrandt tem, neste quadro, mas em outros quadros seus, de chamar a atenção para pontos dramáticos, pontos importantes, pontos de destaque nessa parábola. A gente tem nas sombras dos dois lados, mais para cima, se a gente olhar mais para cima, duas mulheres. Essa que está espreitando o que está acontecendo. Essa mulher, nós podemos vê-la, talvez, como a esposa do filho mais velho, ou a gente pode vê-la como os nossos próprios inimigos, que espreitam a nossa vida. Não é que a gente poderia, numa leitura inaciana, dizer que seria o espírito mau. No outro lado, no lado direito, a gente tem uma outra mulher, também encostada na parede. Essa mulher, ela poderá ser a mãe do rapaz, do filho pródigo, e ela também pode representar as nossas displicências. Nós, todos, enquanto humanos que somos, muitas vezes nós somos displicentes com algumas situações de nossa vida, situações que envolvem o outro. Mais abaixo da mulher, sentado, aparece um homem de braços cruzados. Esse homem, ele parece um calculista. E ele pode representar também os cobradores de impostos, que na época tinham grande entrada nas casas, principalmente nas casas de pessoas mais abastadas, mais ricas. O homem de pé, não resta dúvida, é o filho mais velho. Prestem atenção que sobre ele, também sobre o rosto dele, é colocado uma luz. Ele está iluminado. Ele tem essa atitude dele, apresenta no olhar um desprezo pelo que ele está vendo, um desprezo tanto pelo irmão, como um desprezo pela atitude do pai. Ele tem um olhar de superioridade. Mas ele tem um manto igual ao do pai. Os dois têm sobre o corpo um manto vermelho. E esse manto era uma condição de nobreza. E que representa também que ele sempre esteve com o pai, como diz o pai na parábola. Tu sempre estiveste comigo, desfrutando e partilhando de todo o conforto e toda a riqueza da casa desse pai. Esse filho mais novo, ele está ajoelhado. O ajoelhado significa sem forças, significa também o grande arrependimento. Ele tem a cabeça raspada. Essa cabeça raspada significa que ele tem uma atitude de escravo, porque nessa época os escravos tinham assim, cabeças raspadas. Ele tem as roupas bem esfarrapadas e ele não tem manto. É como se ele não mais pertencesse a esta casa num aspecto físico. O pé esquerdo está ferido decorrente dessa longa e penosa
estrada por onde ele adentrou e por onde ele caminhou. O pé direito, com uma sandália rota, muito estragada, e, consequentemente, impregnado da sujeira. Afinal, o último lugar onde ele esteve foi entre os porcos. Mas ele tem algo que não dá para a gente ver bem nessa imagem, que é, na cintura, uma adaga. E essa adaga, ela demonstra sua origem nobre. Então, ele viveu tudo isso, mas ele não se separou dessa adaga, porque essa adaga, só quem podia portar eram os nobres. E a origem dele é de origem de nobreza. E aí vamos para o pai. O pai, não dá de maneira nenhuma para vocês verem, mas o pai, o rosto do pai, que está bem iluminado, esse é pequenininho aí, apresenta dois lados diferentes. Um lado homem e um lado mulher. Um lado masculino e um outro lado feminino. Porque esse pai está dentro de todos. Quer sejamos homens, quer sejamos mulheres, essa condição existe dentro de nós. Os cabelos são brancos, a barba também branca, os olhos são fechados. Eu sou defensora, eu particularmente, de que quando você está vivendo algo muito bom, é muito bom que você feche os olhos, porque os olhos é o nosso sentido mais assim, que mais nos pega. E quando a gente fecha os olhos, a gente consegue sentir com os outros órgãos do sentido com mais emoção, com mais sabor, com mais gosto. E paira nessa imagem uma grande ternura entre eles. A mão esquerda, ela é forte, ela é masculina, ela suporta o peso do corpo do filho. A mão direita, ela é mais delicada e que acompanha exatamente a parte do rosto dele, direito. E essa mão é mais refinada e ela oferece um amparo para esse sofrimento físico. Ela ampara um sentimento. E é muito interessante que a gente perceba que toda essa ternura, tudo isso que acontece, ela perpassa não só as relações entre um pai e um filho, mas ela perpassa nossas relações de amizade, pessoal e social, as nossas relações conjugais, ela precisa perpassar todo esse campo. Henry Nouwen, ele é teólogo, escritor, padre católico, holandês. Ele, examinando muito tempo a pintura de Rembrandt, A Volta do Filho Pródigo, embarcou numa longa aventura espiritual. Ele passou muito tempo. Ele era um grande escritor, escreveu vários livros, mas esse livro, A Volta do Filho Pródigo, foi muito importante na vida dele. Ele passou muito tempo contemplando esse quadro de Rembrandt e embarcou nessa aventura espiritual fortíssima. Ele observou que a figura do pai abraçando o filho, ela é central. O pai é a expressão humana da misericórdia divina. Rembrandt apresenta o pai quase cego, mas que enxerga longe e tem uma visão total. Ele vê de longe o filho que chega.
Em torno do pai, há um ar de extrema ternura. Observem bem, é uma extrema ternura em torno dele. O pai, aquele que acolhe, que ama, que espera e recebe sem questionar e com alegria o filho que volta. É da experiência, pode passar, é da experiência do amor gratuito de Deus que nasce o sentido da alegria e o sentido da festa. Quem experimenta, todos nós, quem experimenta a entrada do amor de Deus em sua vida, torna-se alegria e quer comunicar essa alegria aos outros. Observemos as mãos do Pai. Nelas, a misericórdia se personifica. Nelas, há perdão, reconciliação e cura. Henri Nouwen observou que as duas mãos são bem diferentes. A mão esquerda do pai, como Elba já falou, é forte e musculosa. A mão parece tocar e também sustentar. A sua mão direita é delicada, macia, é muito meiga. Ela quer acariciar, afagar e oferecer consolo e conforto para aquele filho. É a mão de uma mãe. O pai é, portanto, igualmente pai e mãe. Nós sabemos que essa parábola, a gente só vai encontrá-la em Lucas, mas vejam quantos comentários, quantos textos, tantas imagens que se propaga a respeito dela, como ela mexe com as pessoas e fica sempre tão atual e sempre novas descobertas. Nesse slide agora, a gente está mostrando mais uma imagem. É uma imagem que está no Santuário da Canção Nova, em São Paulo. É um mosaico da artista Patrícia de Souza, que narra exatamente o momento do encontro entre o pai e o filho. E o que a gente observa, que ela retratou, assim, que ela mostrou com ênfase, é o encontro do olhar entre eles. Então, a principal peça desse mosaico, o principal ponto, é esse olhar entre pai e filho. Nós vamos falar agora do filho mais novo, esse filho que está aí junto ao pai. Para falar do filho mais novo, destacamos 3 frases dele nessa parábola. Pai, me dá a parte da herança que me cabe. Ele diz isso ao desejar sair de casa e partir para um lugar distante. Saiu com sua herança em busca dos seus desejos. Acontece que nem tudo deu certo, e quando conseguiu gastar tudo o que possuía, esbanjar toda a sua herança e passar fome, ele resolveu voltar para casa e dizer então a segunda frase: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Com certeza, nesse momento, ele pensou e reconheceu: eu pequei, eu errei, eu fui ingrato. Então, diante do Pai, ele demonstrou humildade, arrependimento e confiança. E o Pai o recebe com grande alegria, de braços abertos, presenteando-o com a melhor túnica, um anel e sandálias nos pés, numa atitude de acolhida, perdão, trazendo-o de volta à dignidade. Naquele momento em que o filho perdeu tudo e passava fome, ele tomou a decisão de voltar para casa. Mas por que foi que ele tomou essa decisão? Podemos dizer que ele resolveu voltar
porque mesmo sabendo que tinha errado, que seria um momento de humilhação diante de todos, ele voltou porque ele tinha ainda uma grande admiração pelo pai e acreditou que iria construir uma vida nova ao seu lado. E, levantando-se, iniciou o caminho da volta. Adotou uma atitude de mudança, envolvendo o arrependimento que sentia e também envolvendo humildade. Já não mereço que me chamem teu filho. Ao ouvir o filho, entendemos que o pai sabia o que acontecia no coração do filho e responde às 3 colocações do filho. Pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado filho, não posso ser tratado como filho, mas como um de seus empregados. E aí, o pai responde ao filho essas 3 expressões, concedendo perdão, restaurando a filiação e renovando a vocação. Deu-lhe roupas novas, dizendo, passado esquecido, tirai roupas sujas que demonstravam a vida que ele levou. Deu-lhe calçados novos, porque somente os filhos andavam calçados, os escravos andavam descalços. Quando o filho diz, não sou digno de ser chamado teu filho, simbolicamente o pai responde que sim, ele vai ser chamado de filho, porque agora ele vai usar a sandália. E o anel? O anel é a restituição de filiação, a renovação da vocação. É a resposta ao filho dizendo, em casa você manda e manda comigo. É esse o filho mais novo, marginalizado, que tudo perdeu, que encontramos todos os dias na nossa vida. Discriminado, que necessita do envolvimento de todos nós para assegurar seu direito a uma vida digna. É para eles que, em nosso cotidiano, precisamos abrir nossos olhos e coração, incentivando ainda outras pessoas a se envolverem e também lutarem contra perseguições, violências que destroem a dignidade dos filhos de Deus. E assim alargamos nosso círculo de convivência e assim acolhendo-os. São Paulo nos diz na carta aos Filipenses: tenho em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Anteriormente, Ellen tinha falado sobre a lógica do consumo quando ela citou as 3 parábolas que são uma única parábola, né? Então, isso que ela chamou de a lógica do consumo, aqui agora a gente fala de inquietação pela falta. Podemos observar, ainda nesse texto das 3 parábolas, escrita por Lucas, que a inquietação pela falta é um aspecto comum aos protagonistas das 3 parábolas. Um pastor que procura a ovelha perdida, uma mulher que encontra a moeda perdida, e o pai do filho pródigo que perdeu o seu filho. Os 3, nos diz o Papa Francisco, se fizessem alguns cálculos, poderiam ficar tranquilos. Ao pastor falta uma ovelha, mas ele tem outras 99. A mulher falta uma moeda, mas tem outras 9. E também o pai tem outro filho, obediente, a quem se dedicar. Por que pensar no outro que se foi para viver uma vida desregrada? Mas em cada coração existe uma inquietação por aquilo que falta: a ovelha, a moeda, o filho que foi embora. Quem ama se preocupa com aqueles que faltam, sente saudades de quem está ausente, procura quem se perdeu, espera por quem se afastou, porque quer que ninguém se perca. É essa inquietação que deve nos mover a presenciar um irmão sofrer com insultos no meio da rua, sofrer com injustiças todos os dias, sofrer por fome, sofrer porque está longe de sua pátria. É essa a mensagem que trazemos na campanha da fraternidade. É a mensagem do Papa Francisco para os nossos dias. E é o que Jesus Cristo quer nos dizer. É o caminho que devemos trilhar.
Na parábola do filho mais velho, o filho pródigo, né, trazemos o filho mais velho, a partir do versículo 25 do capítulo 15, que apresenta algumas características desse moço que parece ser sério e correto. É o filho mais velho que trabalha, segue sempre as ordens do pai, administra seus bens com zelo e sem desperdício. É responsável, é obediente, é um filho exemplar para os modos daquela sociedade. A sua fraqueza é realizar suas tarefas por obrigação e obediência, para cumprir a lei do filho mais velho, e não por amor. Portanto, podemos pensar se realmente ele é um moço sério e de atitudes exemplares. O filho mais velho, que permaneceu na casa do pai, se sente lesado, porque é o filho certinho, que sempre cumpriu as ordens do pai, e agora não aceita a decisão do pai de acolher com alegria o retorno do filho rebelde e agir com misericórdia. O filho mais velho não saiu de casa, não se perdeu, mas encontra-se perdido em seu próprio ressentimento e dureza de coração. Ao voltar para casa, escutou o barulho de música e dança e não sentiu-se na liberdade de filho para entrar na casa do pai e ver o que estava acontecendo. Por isso chamou um dos servos de seu pai e perguntou o que estava acontecendo. O servo respondeu: Teu irmão voltou e teu pai mandou dar o bezerro gordo, porque o recuperou são e salvo. O filho mais velho ficou indignado. A sua raiva era tão grande que o deixou cego, e o mesmo não enxergou o amor e a misericórdia do pai. Nem que o desejo dele era ver os filhos sentados à mesa juntos, partilhando um banquete festivo. Em seguida, o pai sai para fora e insiste para o filho entrar, demonstrando assim o quanto também o ama. Mas ele, se sentindo injustiçado, responde ao pai: Há tantos anos que trabalho para ti, sem nunca desobedecer uma ordem tua, e nunca me deste sequer um cabrito para festejar com meus amigos. Novamente, ele se comporta como um empregado do pai, e não como filho, se afastando mais de seu pai e mencionando o irmão como teu filho, apontando os erros do irmão e o julgando. Ele diz: E agora que volta teu filho, que devorou tua fortuna com prostitutas, mata para ele o bezerro gordo. O bezerro gordo representa a celebração. O pai celebra a volta do filho para casa e não são os bens materiais que importam, mas sim a vida. O pai celebra a vida. Amorosamente, o pai explica para o filho mais velho: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso fazer festa e alegrar-se, porque teu irmão estava morto e volta à vida, tinha se perdido e foi encontrado. Essas são as palavras finais do pai. Mas será que o filho recebeu isso? Como será que ele recebeu? Como analisarmos a postura do filho? Será que para esse filho saber que tudo era seu foi o suficiente? Sabemos, mas nada impede de refletirmos e construir nossos imaginários e a atitude desse filho, que muitas vezes é a nossa própria atitude em questões semelhantes. Pois o que o pai queria, né? Será que o filho mais velho entendeu o propósito do pai de querer juntar os filhos, né, os irmãos, ao redor da sua mesa?
Bom, então agora, concluindo o nosso trabalho, eu quero apresentar algumas questões e olhar o texto por outra perspectiva. Está fazendo um eco, Ellen. Eu acho que é porque está aberto aí os dois, não é? Não tem dois abertos, não. Eu não sei por que do Era o eco, de mas eu não Marlene, entendo. ela já fechou. Ah, tá. Porque o meu não está com dois abertos, não. Então, eu quero apresentar algumas outras perspectivas no texto, né? Já foi falado sobre os diversos elementos que o texto aponta e que eu trago aqui, né, nessa lâmina, mas eu queria destacar a questão da antecipação da herança, né, que o pai faz ao filho, que não era uma coisa comum de se fazer. Aliás, o pedido do filho era um pedido tão grave que podia levá-lo, inclusive, à morte por apedrejamento, né, poderia ser a pena dele, e a questão era tão grave que ele pega o que ele recebe, né, rapidamente, e vai para longe, ele nem fica no local. Porque, no caso, a figura do patriarca, ele tinha uma grande responsabilidade, uma responsabilidade de cuidar de toda a aldeia, de colocar a ordem, né? Então, ele tinha que estar à frente de todos, e ele cuidava não só da sua casa, da sua família, mas dos empregados e da família também. Então, era uma comunidade, era um grupo grande que estava todo ao redor daquele patriarca que cuidava de tudo. E essa antecipação de herança, a gente só percebe lá no Antigo Testamento, no livro de Jó, quando no final de toda a sua saga, né, o texto vai dizer que Deus abençoou Jó e lhe deu um grande rebanho, que tinha aproximadamente 14 mil ovelhas, como eu já falei. E Jó pega a sua herança, né, e ele vai beneficiar, inclusive, as suas filhas mulheres, né, dando a elas um privilégio econômico e social, e indo contra, né, a cultura da época, né, e o poder patriarcal, com o seu gesto. E da mesma forma a gente percebe isso nessa parábola, que essa herança é antecipada, que era motivo também de grande vergonha para um patriarca. Era um desrespeito. Além disso, esse filho ele tinha uma vida desregrada, ele levou uma vida desregrada. A gente percebe que num dado momento, no final, né, ele acaba tendo que cuidar de porcos e se alimentar, tentar se alimentar da comida desses porcos, o que demonstra que ele estava impuro, né? E a outra coisa que eu quero destacar é que quando ele chega à casa, o pai manda matar um bezerro e fazer uma festa. E esse gesto era um gesto que convidava a aldeia toda dele para aquela festa, e que também visava solucionar o problema do filho com a aldeia, ou seja, uma reconciliação do filho com todos ali daquela aldeia. Outra coisa que eu quero observar é que, entre todos esses atos, a gente percebe que quando se pede a melhor túnica, anel, sandálias, que se mate um bezerro, que se faça uma festa, todos esses gestos, a gente vai dizer que são gestos feitos por alguém que tem a responsabilidade de cuidar do ambiente privado da casa, ou seja, são gestos feitos por uma mulher. Quem pratica tudo isso, quem faz essas coisas e quem cuida de tudo isso é uma mulher, né? Então, naquela época, fazia parte do domínio privado que era da mulher, né? Além disso, eu pergunto, né, quem praticaria todos esses gestos descritos na parábola sem se preocupar com convenções? Quem receberia o filho depois de uma falta grave e não pensaria duas vezes em abraçá-lo, em beijá-lo, em acolhê-lo, em fazer a festa? Né? Quem faria isso sem se preocupar com nada, sem medo, sem nenhum tipo de trava, né? Que faria isso assim como também teria atendido o pedido do filho quando ele pediu essa antecipação da herança. E a quem cabia todas essas funções? Então, eu quero mostrar para vocês que se a gente pegar o Novo Testamento, a gente verifica que apesar de todas as restrições que a mulher sofria, todos os problemas que ela sofria, a gente percebe um Jesus que está ao lado dela. E, de alguma forma, todos os evangelistas acabam mostrando isso, né? Então, a gente vai ver lá que logo no início, na genealogia de Jesus em Mateus, no primeiro capítulo, ele apresenta na genealogia
4 mulheres, né? Cita o nome das 4, e Betsabeia, ele não cita o nome, mas ele fala, ele se refere a ela, dizendo que ela é a mãe de Salomão. Né? Então, já Lucas, Mateus faz isso, sendo que é uma coisa impensável, né? Colocar as mulheres numa genealogia, não era o que acontecia. Depois, a gente vê que Jesus, por toda a sua vida pública, ele caminha com as mulheres. Então, a gente vai ver em Lucas que ele fala que ele está com seus discípulos e mais as mulheres que são discípulas, que caminham junto com eles. Ele, da mulher adúltera, ele não a condena. A samaritana, ele se senta e conversa sós com ela. Em Betânia, uma mulher unge a sua cabeça, e ele a defende quando ela está sendo criticada. As mulheres também são as primeiras testemunhas da ressurreição, e a gente pode ver isso nos 4 evangelistas. Então, Jesus, a catequese de Jesus era a catequese da casa. Quem catequizou Jesus foi Maria. Foi Maria também a responsável por fazer com que ele tivesse início à sua vida pública, desse início à sua vida pública, né? Quando Maria fala para ele que faltou vinho, né, e que ele tome alguma atitude. E mesmo com a resposta dele, ele vai e faz o que a mãe pede, dando início assim, né, nos termos do Evangelho de João, a sua vida pública. Portanto, ele é catequizado por uma mulher, por Maria. Era Maria que contava as histórias para ele, era Maria que trazia para ele todo aquele aprendizado oral que era costume na época. Era Maria que contava as parábolas. E se ela contava as parábolas, como ela contava essas parábolas? Né? Quem eram os personagens dessas parábolas? Então, o filho, quando ele retorna à casa, dentro de todas aquelas características que eu falei, dentro de todas aquelas situações, e eu vou destacar aqui a questão da impureza, né? Ele estava impuro, ele tinha tocado em porcos, Levítico trata disso, ele comeu com os porcos, então ele estava impuro. Qual seria, então, a atitude dele diante da impureza das pessoas? Ele deveria voltar ao templo para se purificar, mas não. Ele volta a casa. Por que que ele volta a casa? Porque lá ele tinha uma mãe, porque lá ele sabia que ele podia voltar. É como se ele pedisse para voltar ao útero materno, local de acolhida, local de reconciliação, local onde ele seria bem recebido, onde ele seria acolhido da melhor forma possível. Né? E aí Isaías vai nos dizer que Javé me abandonou, o Senhor me esqueceu, mas pode a mãe se esquecer do seu neném? Pode ela deixar de ter amor pelo filho de suas entranhas? Desta forma, né, tendo em vista o texto de Isaías e todos os elementos que nós temos visto, nós chegamos à conclusão que esse pai, na verdade, era uma mãe. Né? Rembrandt, ele coloca lá na figura do pai vários gestos, vários traços femininos, né? Ele contrasta o masculino com o feminino, o que muitos vão dizer que esse pai era o pai-mãe, né? E nós vamos além, nós vamos dizer que ele não era o pai-mãe, mas que ele era a mãe, porque todos esses gestos, todas aquelas atitudes, são atitudes de uma mãe, né? É uma mãe que acolhe sem fazer perguntas, é uma mãe que faz tudo pelo filho. E o filho sente essa segurança, querendo voltar para casa e não ir para o templo para se purificar. Retornando, voltando um pouquinho antes de eu chegar aí, então, dentro desse texto, a gente percebe que todas as atitudes são atitudes de uma mulher, num ambiente que é a casa, que é regido por essa mulher. Nós poderíamos perguntar, por exemplo, e a questão da antecipação da herança? Não era um gesto que uma mulher costumava praticar. Mas se nós formos ver lá no livro de Ruth, no capítulo 3, a gente percebe que Ruth, ela age como a protetora de Noemi. Né? Então, toda a ação de Ruth é no sentido de fazer com que a sogra possa ter segurança, possa ter um lar e possa manter a sua descendência. Né? E, por fim, a gente pode dizer que Ruth, ela era Goel de Noemi, porque ela cuidou de Noemi e tudo que ela fez foi para que Noemi
tivesse o seu lar, tivesse a sua descendência e assim se mantivesse. Então, fazendo um paralelo com a parábola do filho pródigo, nós poderíamos dizer, então, que essa mãe, né, que esse pai, que nós estamos dizendo que é uma mãe, porque tem todas as atitudes de uma mãe, ela agiu da mesma forma, ela agiu como a protetora, como a Goel. E por que também nós dizemos que era uma mãe? Porque, se nós formos ver o contexto da época, e todas as limitações que a mulher tinha, né, sociais, religiosas, política, em todos os sentidos, por todas essas limitações, o evangelista, ele não ia colocar na parábola uma mulher, né, porque seria uma afronta àquela sociedade. Então, talvez, quem escreveu falando que tinha sido um pai. Mas, por toda a caminhada que nós apresentamos de Jesus, pelos exemplos que nós demos, e pelo envolvimento e atitude de Jesus, e a maneira como ele agia com as mulheres, provavelmente, Jesus contou essa parábola, e as outras 3, pensando numa atitude de mulheres, e não num homem, porque todas essas atitudes são de uma mulher, não são de um homem. Não que um homem não possa fazer isso, mas nós estamos dizendo que quem se doa e quem faz tudo isso com facilidade, sem questionar e sem grande problema, né, de coração aberto e com muita facilidade, é a mulher. Então, diante disso, né, de todas essas questões, e a gente vai deixar um texto para vocês, que depois aprofunda mais isso, mas entrando na nossa proposta da fraternidade e amizade social, então nós escolhemos um trecho do documento Fratelli Tutti, que vai dizer que a amizade social é viver livre de todo o desejo de domínio sobre os outros, né? E aí a gente tem que refletir como que nós vivemos hoje? Nós vivemos livre desse desejo de domínio sobre os outros? E a mulher? Qual é a situação da mulher? Então, a gente vê hoje que uma mulher, ela precisa subir degraus muito maiores para tentar chegar no mesmo lugar, e mesmo assim, ela não é reconhecida. E mesmo assim, ela não é respeitada, ela não é ouvida como deveria ser, né? A gente tem que lutar muito para chegar no mesmo lugar. E quando a gente chega no mesmo lugar, ainda existem diferenças. Então, eu pensando em tudo isso, em tudo que nós falamos aqui, né, a gente vê que a mulher continua numa situação muito difícil, né? Então, a mulher é essa que acolhe, que cuida, que faz de tudo pela família, que faz de tudo para, não só pela família, né, mas que estuda, que batalha, que luta pelas pessoas, que luta por uma vida melhor, pela paz, por tudo mais. E a gente se depara com situações como a gente tem visto, do feminicídio. O Brasil é o país que mais mata mulheres, de toda a violência praticada contra as mulheres. A gente vê hoje, por exemplo, a situação dos jogadores de futebol, que passam praticamente impunes, como se eles não tivessem feito nada. A gente vê o tempo todo aquele diálogo de que, se aconteceu, como, por exemplo, a questão do estupro, aconteceu porque a mulher, né, como se diz popularmente, porque deu mole, porque estava com uma sainha curta. Então, a gente não tem direito de ser, né? A gente não tem direito de ser o que queremos, a gente tem que representar o que querem que nós sejamos, né? Porque se não for assim, a gente recebe o pior de volta. Então, diante de tudo isso, né, eu coloquei aqui a Dorothy Steng e a Marielle Franco, porque foram 2 mulheres que também partiram, né, numa defesa a partir da casa, partiram da defesa pelas pessoas, pela moradia, pela vida digna, né, contra a grilagem, contra o crime organizado, e foram assassinadas, né? Elas defendiam o direito à moradia, o cuidado com os espaços de vivência e convivência das pessoas. E, diante disso, como é que nós podemos construir uma amizade social livre de domínio sobre o outro? Se quando uma mulher se coloca nesse papel, ela é brutalmente assassinada, e além disso, no caso da Marielle, por exemplo, anos para que esse caso fosse realmente esclarecido, ou em vistas de se esclarecer,
e tratado com desprezo, com menosprezo, tratado como se fosse uma coisa sem importância, e tudo aquilo que nós vimos, né? Então, como mudar essa situação? Como construir a amizade social diante disso? E, por fim, né, como nós podemos, homens e mulheres, construir uma fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independente de sua proximidade física, e assim construir uma sociedade em que as mulheres são vistas e valorizadas pelo que são, não pelo que se convencionou dizer que devem ser. Um minutinho, só conferindo, mas, enfim. Então, essa é o nosso trabalho, a nossa mensagem. Eu acho que eu poderia aqui somente, ao final aqui do texto, que nós questionamos, né? Se vocês me permitem, eu vou aqui mostrar só o finalzinho, já concluindo, né? Porque a gente já passou, acho que inclusive, do tempo, mas só para a gente poder dar um comentário final, a gente, eu vou aqui compartilhar esse texto com vocês, só um minutinho. Só o finalzinho. Então, só para dizer, né, que a parábola que Jesus apresenta convoca-nos a pensar e tomar consciência de que muitas vezes estamos também nos desumanizando quando mantemos as estruturas injustas da sociedade. É um convite à conversão de cada um e de toda a sociedade. É um convite à abertura dos corações no acolhimento aos irmãos. A misericórdia de Deus é muito maior do que imaginamos. Caim, por egoísmo, eliminou seu irmão e não sentiu nada por esse ato. Ruth deu um grande exemplo de amizade social, ficando ao lado de sua sogra e aderindo aos costumes dela, tornando-se sua protetora e dando continuidade à sua descendência. Qual exemplo queremos seguir? E é isso que nós agradecemos. Ellen, eu acho que é bem apropriado que a gente termine fazendo a leitura do nosso texto no Evangelho. E eu pediria a Ana Lúcia para fazer essa leitura. É Lucas 15, Ana Lúcia. Lucas 15, 11. Certo. Posso começar? Pode, sim. Disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai, pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. E caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus escravos. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhes, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou por saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas um novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois deste teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Palavras do Senhor, da salvação. Então, minha gente, uma salva de palmas na linguagem dos sinais para essa belíssima apresentação feita por Marta, Eire, Elba Sobral, Maria Helena, Marlene de Caruaru e Ellen Centini. A gente quer agradecer profundamente e dizer que essa é uma atividade mensal do CEBI Quarto Sábado, que nasceu aqui em Pernambuco, mas hoje passou para o Nordeste, entrou pelo Sudeste e agora é do mundo. Muito obrigado a vocês, de coração. Valeu, minha gente. Vamos parar aqui nossa apresentação. João, vai parar a gravação, é isso? Para a gente Estamos discutir? parando nesse momento para depois a gente ver como socializar. Deixa eu só concluir aqui, um momentinho só, para a gente pede, enquanto isso, que quem for se pronunciar, levanta a mão, José Leandro, né? Já não sei se ele abre